Estamos de regresso e continuamos com muitas novidades para si, pois claro, depois de uma primeira parte tão inspiradora, não é? Com convidados também tão inspiradores, nesta segunda parte continuaremos também nesse sentido. E sobretudo também inovar e cheios de ótimas conversas, sobretudo também conversas que o vão ajudar a encarar alguns obstáculos de outra maneira. Com o Pedro Brás iremos agora refletir também em alguns padrões de comportamento. Eu vou primeiro por aqui. Olá Pedro, tudo bem? Está tudo bem. Bom ano, ainda não tínhamos estado juntos, pois este não? Ano ainda não. Então pronto. Começamos o ano da melhor maneira, mas para falar aqui de um tema algo delicado, continua a ser, algo tabu também, continua a ser, digo eu, Pedro já nos vai explicar, e que embaraça, constrange, cria bastantes problemas a nível de casal, que é a disfunção erétil. Em Portugal, qual é que é a nossa realidade? Tem ideia? É sempre muito difícil estarmos a perceber os números da disfunção erétil, porque o tabu é tão grande, o secretismo é tão grande que só mesmo os médicos urologistas, fazendo o rastreio das pessoas que vão à consulta, é que podem ter essa ideia. De qualquer forma, o Pedro recebe muitos pacientes inúmeras também. Pessoas, porque a grande parte do problema é um problema psicológico, mais do que orgânico. E nessa medida a psicoterapia pode resolver e por isso tenho alguma experiência nessa área. Pode ajudar muito. E já lá iremos. O que é a disfunção erétil? A disfunção erétil é a incapacidade do homem manter uma ereção suficiente até terminar a relação sexual. Isto pode acontecer e a relação sexual termina, em princípio, no orgasmo do homem. Portanto, a disfunção erétil é a perda da ereção antes do orgasmo numa relação sexual. Isso pode acontecer por causas orgânicas e todas as pessoas que têm as dificuldades de ereção têm que ver se têm fatores de riscos, como doenças coronárias, diabetes, sobrepeso, enfim, há um conjunto de fatores de risco que potenciam a ereção e a principal é a idade, acima dos 60 anos, a probabilidade da disfunção erétil é maior, mas a grande causa das disfunções eréteis antes dos 60 anos são de fatores psicológicos que potenciam este problema, que é gravíssimo. Que é gravíssimo e, obviamente, e causa muitos transtornos e as pessoas ficam, efetivamente, muito transtornadas com isso. Portanto, acima dos 60 anos falamos de outros fatores, nomeadamente também estilos de vida. O estilo de vida, os hábitos de consumo, alimentar, de álcool, tabaco. A medicação, os efeitos secundários de alguma medicação também pode provocar a disfunção erétil. Mas trata-se aqui de uma outra faixa etária. Falando da faixa etária mais jovem, trata-se aqui da mente a dar as voltas e voltas e voltas e a conduzir o homem para um outro momento que não é esse que ele pretende. O que é que acontece dentro da mente de um homem que está a passar nesta situação? Eu, na brincadeira, nas pessoas que me procuram para serem ajudadas, eu digo-lhes que o homem não tem ereção quando quer, mas quando precisa. Isto para dizer o quê? Que a ereção é um ato involuntário do homem, ou seja, o homem não sabe como ter uma ereção, tem quando precisa. Agora aqui está um fenómeno psicológico que está por trás, que para percebermos e resolvermos este problema temos que o compreender. A ereção serve para penetrarmos a vagina numa relação sexual e é comandada pela nossa mente, pela nossa imaginação. É um processo inconsciente. É um processo inconsciente. É uma reação a algo visual. Mais do que visual, mental. Obviamente, mental. Quando um homem imagina que vai ter uma ação sexual, uma penetração sexual, começa a criar uma imagem mental de sexo na sua cabeça e o corpo reage a essa imagem mental, respondendo com a ereção. É a preparação física para o ato desejado. Muito bem. Basicamente é isso. O que é que acontece então? O que é que provoca esta impotência sexual de cariz psicológico? Este é o processo normal, não é? As pessoas pensam em sexo, têm ereção. Às vezes os homens até têm ereção quando não querem. Basta pensarem no sexo em momentos inoportunos. Lá está a questão de não controlarem. Não controla-se porque o processo é este que funciona. Bem, muitas vezes, quando é que ocorre o problema? Os homens saudáveis, quase todos, em alguns momentos das suas vidas sexuais, têm momentos de maior cansaço, de alguma desmotivação e perdem a concentração durante a penetração sexual. E quando perdem a concentração no ato sexual, a mente pensa que ele já não quer fazer sexo e retira-lhe a ereção que está a ter naquele momento. Quando o homem perde a ereção antes do orgasmo, durante a relação, cria aqui um trauma de virilidade imensa.
porque todos os homens estão preparados para querem dar prazer à mulher, querem ser considerados um bom parceiro sexual. Temos as questões do desempenho, da cultura, da performance. culturais, performance. Questões culturais, sim. Enfim, e mesmo de uma forma intrínseca, os machos servem para copular a masculinidade, a virilidade potencia essas atitudes. Bem, quando um homem falha, a primeira vez que falha, cria aqui um trauma imenso. Um homem, quando falha a primeira vez, pensa que já nunca mais vai ter ereção, põe em causa o prazer que pode dar na relação sexual à sua parceira. Enfim, e este trauma é tão grande que nas próximas vezes que tiver relações sexuais, em vez de se concentrar no sexo, em vez de se concentrar nas tais imagens que potenciam a ereção, concentram-se apenas no medo. E entram num ciclo vicioso. Claro, e concentrando-se no medo não vão conseguir provocar a tal reação que é a ereção. Muito bem. Neste sentido, temos uma casal efetivamente está num momento difícil. A própria mulher também fica, muito constrangida com toda a situação e procura também ajudar, mas... Fica constrangida porque não percebe. Porque este tema é tão grave para o homem que o homem, quando falha a primeira vez, não diz nada a ninguém. Não diz nada à parceira, com vergonha, como é que a parceira vai entender isso, e um dos graves problemas destas situações é que a parceira, na ausência do desejo sexual do companheiro, pensa que é por desinteresse sexual ou por desinteresse da relação, e na maior parte das vezes não tem nada a ver com isso. É apenas pelo medo do parceiro de falhar a relação que começa a criar um desinteresse sexual. Primeiro ponto, comunicação. Para resolvermos que é difícil, este problema, provavelmente. Como é que vamos agora resolver? Para darmos coisas boas. Sim. Os homens que têm esta dificuldade devem perceber que é legítimo, pode-se perder a ereção de vez em quando. Não é nenhum tabu, não há nenhuma perca de virilidade se eu não conseguir manter uma relação até ao final. Não é legítimo isso acontecer. Portanto, acha que é natural se for algo esporádico? Se for algo esporádico, se eu estiver mais cansado, se o Benfica perder e eu estiver chateado, percebe? É natural nós estarmos desmotivados e falharmos numa relação sexual. Não vem nenhum mal ao mundo, porque amanhã já está tudo normal. Quando é que se torna algo um pouco mais preocupante? Quando começa a ser preocupante quando eu não consigo desvalorizar desta forma. Portanto, a primeira dica que se deve dar é não valorizar demasiado uma perda de ereção, uma situação espontânea. O que devemos fazer a seguir é, quando estivermos neste medo que não sai, contarmos à nossa parceira o porquê das nossas dificuldades e o porquê da nossa recusa em termos essa atividade sexual. Para que ela perceba, para que não nos julgue e porque a relação também não comece a ficar prejudicada por estes mal-entendimentos. Claro. E a segunda é criar Agora, o que nós devemos fazer é criar estratégias terapêuticas para conseguirmos sair deste estado. Diz também que não se deve recorrer à medicação. A medicação, neste caso, não funciona, na maior parte das vezes não funciona. Que é de cariz psicológico. Que é um cariz psicológico, não é? A medicação funciona muito bem quando há um problema orgânico, não é? Quando é de cariz psicológico, não quer dizer que nunca funcione, funciona por vezes, mas não tem o efeito que deveria ter. O que é que o homem deve fazer para recuperar a sua performance sexual? Perder o medo. Se é o medo que me está a focar em pensamentos contrários àqueles que eu deveria ter, que era no prazer sexual, o que o homem deve fazer é perder o medo. Ora, perde-se o medo de duas formas. Pela psicoterapia, e é sempre por aí que se deve ir nos casos mais graves, apenas nos casos mais graves de semanas repetidas sem conseguirmos sair deste padrão. Tem normalmente a ver com causas também traumáticas que o homem poderá ter passado. Não, é só esta. Descobre depois em psicoterapeuta que esse é um resultado também de algo por resolver? Não. Na psicoterapia o que nós tentamos perceber é perceber o momento traumático da primeira vez que falhou. E o que é que falhou, não é? O que é que falhou, os medos que estavam ali a serem germinados e depois a psicoterapia vai desconstruir esses medos. Mas antes de chegarmos à psicoterapia, há um conjunto de exercícios que podemos fazer, jogos sexuais, que de certeza vão ajudar. O primeiro passo é contar à esposa e o segundo jogo que eu em consulta, jogo sexual, atividade sexual, comportamento sexual, que eu aconselho os casais a fazerem é tentarem fazer durante uma semana sexo sem penetração.
com outras atitudes corporais, com jogos sexuais psicológicos, enfim, preliminares, bem, outro tipo de atividade sexual que não inclua a penetração. E isso vai fazer com que o homem deixe então de ter receio da sua performance, uma vez que comprometem-se os dois que não vão ter penetração, fica livre e o desejo desses jogos vai alimentar-lhe o tal desejo sexual, a ereção volta outra vez e ganha confiança e fica com a performance como deveria estar. Como tinha anteriormente, obviamente, para tudo voltar a ser feliz. E resulta, tem visto sim. Da análise também. É extremamente eficaz. E este processo natural de saída de perda de medo também. Sim, e parece-me algo muito, muito desejável, muito natural, não é? Portanto, voltar o homem aonde estava sem ser algo imposto, não é? Sem ser pressionado porque tanto homens e mulheres, cada género com as suas pressões sociais, mas essa realmente é uma muito forte também, não é? E o problema é que nós estamos aqui a simplificar um pouquinho este problema, como é óbvio. Mas os homens entram em depressões, por vezes profundas por causa disto, em que está em causa todo a sua autoconfiança, a sua autoestima como homem, porque o sexo é das atividades humanas mais importantes. E se o homem não consegue ultrapassar isto, cai mesmo em depressões tremendas e profundas. E por isso este tema é demasiado importante, se bem que a explicação às vezes é rápida e simples. Claro, é rápida e simples e de uma forma descontraída, mas nada como também irem ter com o nosso especialista, Pedro Brás, também para terem a melhor recomendação. Eu acredito também que, acima de tudo, qualquer pessoa que tenha um momento mais difícil, algum obstáculo, ou não saiba muito bem lidar com alguma situação, deve recorrer a quem ajuda, porque é o mais rápido e o mais também mais de confiança, digamos assim. Mas há muita resistência dos homens a pedirem ajuda neste campo, mesmo na consulta, quando vão à consulta. Demoram algum tempo. O que me dizem é ando deprimido. Pois. E só às vezes no final da consulta é que me dizem, bom, e depois também tenho aqui outro problema. Também gostava de falar consigo. Que é o principal. Claro Enfim, que sim. É o estigma e o tabu que está inerente a este problema. Deem as voltas que deem, desde que depois voltem a ser felizes, é o que interessa, não é, mesmo. Pedro? É sempre um prazer também. Beijinhos, tudo bom. São recomendações valiosas no sentido de encontrar também as respostas que precisa e, sobretudo, que procura.